Deficiência física e suas características. O nome já está dizendo, né? Deficiência física. Então, a deficiência física ela é uma condição que com certeza afeta mobilidade, coordenação motora, funcionalidade de uma parte do corpo ou toda ela, né? Então, ela resulta em várias limitações que podem interferir na realização de qualquer atividade diária. Então, essas limitações, elas podem ser congênitas, quer dizer, a pessoa nasce com essa deficiência, ou então ela pode ser adquirida através de um acidente, de uma doença, entre outros, tá? Então, a deficiência, ela tem alguns tipos, certo? Vamos começar com as neuromotoras. A neuromotora, ela é muito conhecida como paralisia cerebral, certo? Causada por lesões no cérebro. A neuromotora também pode ser causada pelo AVC, certo? Então, o AVC pode resultar em paralisia do todo o corpo, ou só uma parte. O que é mais comum é paralisia facial, tá? E tem também a deficiência musculoesquelética, distrofias musculares, doenças genéticas que causam fraqueza, degeneração muscular progressiva, osteogênese imperfeita. Então, essas doenças genéticas, tá? Que causam ossos frágeis, que causam fraturas. E tem também a deficiência adquiridas, como, por exemplo, amputações, perda de membros ou má formação, condições crônicas como artrite reumatoide, esclerose múltipla, e algumas causas, né? A congênita, problema no desenvolvimento do feto durante a gravidez. Fatores genéticos também, substâncias tóxicas durante a gravidez, abuso de álcool, de drogas, tá? E também tem as adquiridas, tá? Acidentes de trânsito, quedas, acidentes de trabalho e dentre outros, tá? Esses de acidentes de trabalho é bem comum, mais comum do que imaginamos. E os impactos na vida cotidiana? Mobilidade, né? Diminuída a mobilidade, o autocuidado e a participação social. Porque aí essa pessoa que tem essa mobilidade reduzida, ela vai precisar, com certeza, se esforçar muito mais do que outras pessoas para essa participação social. Adaptações de tecnologias assistivas, dispositivos de mobilidade, como, por exemplo, cadeira de rodas, muletas, andadores, prótese, órteses, dispositivo de comunicação alternativa, que facilita muito a comunicação, principalmente daqueles deficientes que não falam. E adaptações arquitetônicas, que é o que já conhecemos, rampas, elevadores, banheiro adaptado, piso tátil. E o AE, ele tem um papel muito importante, que é justamente na acessibilidade desses alunos nas escolas. O uso de tecnologia assistiva, adaptação curricular metodológica, na parte da inclusão social também, sensibilização da sociedade, da sala de aula onde esses alunos irão estudar. E então, por quê? Porque a criança ela percebe esse mundo pelos sentidos. Então, quando há uma mobilidade reduzida, com certeza algum outro sentido ele vai ser mais apurado, certo? Então, vai agir sobre ele. Então, essa interação modifica a evolução dele no ambiente e ele entende melhor como está pensando, o modo complexo, ele se comporta de maneira mais adequada, com maior precisão prática, e ele consegue dominar seu corpo neste sentido. Então, por isso que o AE é tão importante nesse tipo de atendimento de mobilidade. Então, a criança com deficiência física, ela não pode estar no mundo à parte, não. Ela deve estar no mundo junto com as outras crianças, independente das suas habilidades motoras ou não. É preciso que ela observe, perceba os benefícios tecnológicos que tem, tá, a favor dela, através das reabilitações, através das atividades do AE, do ambiente que ela pertence, dos pais. Então, é muito significativo a criança desenvolver a habilidade de fala se ela tem com quem se comunicar. Então, dessa mesma forma,
É significativo desenvolver habilidades como andar, para que ela esteja se garantindo seu direito de ir e vir, que é um direito adquirido, certo? Então, o deficiente, ele é preciso que ele receba os benefícios tecnológicos de reabilitação em constante interação com o ambiente no qual ele pertence, para que ele possa saber tudo que tem a seu favor. É muito significativo que uma criança, ela pode desenvolver suas habilidades de fala, de andar, de se comunicar, de se movimentar. Por isso que é muito significativo todos os atendimentos do AE de mobilidades e também de fisioterapias, terapeutas ocupacionais e outros profissionais, tá certo? Então, da mesma forma, é significativo muito desenvolver as habilidades básicas de uma criança, principalmente com mobilidade reduzida ou nenhuma mobilidade. É nesse espaço que a gente vê a criança motivada a estabelecer comunicações, sentir a necessidade de estar junto com os colegas, entre outras habilidades também. Como se trabalhar com uma criança que tem mobilidade reduzida ou nenhuma mobilidade? Primeiro, conhecer essa criança. Se essa deficiência afetou ou não o cognitivo dela. Se tiver afetado o cognitivo dela, você trabalhar do que ela sabe para o que ela não sabe, certo? Se ela não sabe de nada, vamos começar do início. Qual é o início? Primeiro, cuidado com ela mesma. Quais são as partes do corpo, como ela precisa cuidar de cada parte do corpo. E, por exemplo, ela não tem mobilidade nenhuma. Então, como fazer se ela não tem mobilidade nenhuma? Existem os cartões, que eles são assim, tá? Esses cartões, eles têm várias figuras, como figura de banheiro, figura de cozinha, figura de almoço, figura de... tem todo tipo de figura de vida diária. Então, você mostra para a criança, certo? Você mostra para a criança e quando você mostra, você pede para ela piscar, certo? Se ela entende aquele cartão, pisca uma vez. Se ela não entende o cartão, pisca 2 vezes. E com isso, você vai estabelecer uma comunicação com essa criança que não tem mobilidade nenhuma, tá? Então, a aprendizagem dessas habilidades ganha muito mais sentido quando a criança está imersa no ambiente. Então, cada vez mais ela vai sentir, sim, essa necessidade. Olha, tem criança que, com certeza, com mobilidade reduzida ou nenhuma mobilidade, ela vai conseguir ler, mas não vai escrever. Isso é muito comum, isso é muito normal, tá certo? Então, não é obrigatório que a criança com mobilidade reduzida escreva, porque às vezes a mão dela treme, ela não consegue escrever, mas ela consegue ler. Então, se a criança consegue ler, já é uma grande vantagem para ela, tá? E não necessariamente escrever, porque sabemos que hoje em dia a tecnologia, graças a Deus, está bem avançada e esses alunos e essas crianças, para se comunicar, muitas vezes ela nem precisa escrever, tá certo? Então, a inclusão escolar, ela vai fazer parte de todo esse momento, porque é na escola que ela vai aprender onde ela pode adquirir várias habilidades e onde ela pode realmente não ficar isolada sozinha no mundo. Então, a inclusão, ela é uma oportunidade para essa criança com deficiência física não esteja à parte em nenhuma atividade. Então, de acordo com o Schirmer, no decreto de 3.298 de 1999, gente, esse vídeo eu estou gravando em 2024. Então, essa lei é de 1999, já estamos no 24. Então, na legislação brasileira, nós encontramos o conceito de deficiência física, que é toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou então função psicológica, fisiológica, anatômica, muscular, que gera incapacidade para o desempenho de qualquer atividade dentro do padrão considerado normal pela sociedade e pela também equipe médica, tá certo? Deficiência física, alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo, tá? Então, o comprometimento da função física, ela também tem níveis, tá certo? Então, dependendo do nível, ela vai até a perda total de movimentos, tá certo? Então, esse documento do Brasil, esse documento também está dentro de um outro documento de 2007, que se chama Sala de Recursos Multifuncionais. E lá explica como trabalhar com uma criança com mobilidade reduzida no AEE, que é
justamente na sala de recursos multifuncionais com a professora de AEE. Então, as doenças ou lesões, ela afeta qualquer sistema isoladamente ou em conjunto e pode produzir grandes limitações. Então, é por isso que nós devemos cada vez mais nos aperfeiçoar, é por isso que nós precisamos cada vez mais incluir essa criança com deficiência física dentro das escolas, porque dentro da escola você vai encontrar alunos com diferentes diagnósticos, mas até mesmo com o mesmo diagnóstico, mas com comprometimentos diferentes, com comorbidades diferentes. Por isso que é muito importante conhecer o aluno. Eu falo e repito em todas as aulas, conhecer o seu aluno, tá? Então essa foi a aula de hoje, é isso que eu queria explicar. Então tchau, gente, até a próxima!